O Flamengo tem um time muito melhor que o do Vasco, muito mais bem treinado, muito mais confiante, num momento muito melhor, com peças individuais muito superiores, e é muito difícil imaginar um cenário que em 2 jogos o Vasco consiga reagir ao Flamengo durante 2 partidas. O que pode acontecer? Ou o Vasco segurar o primeiro jogo e no segundo acontecer alguma coisa, tipo um pênalti, uma expulsão logo no começo e tal, pode acontecer. Né? Nós estamos falando de 2 jogos decisivos, um clássico, então ignorar o fator clássico é tão burro quanto negar o favoritismo do Flamengo. Você acha que o Flamengo passa? Acho que passa e passa bem do Vasco. Se fosse um jogo eu não apostaria tudo não, mas em 2 jogos eu acho que a chance é muito pequena do Vasco. Porém, a gente tem algumas coisas aqui para considerar. Vamos pegar o retrospecto do Vasco esse ano aqui. O Vasco foi ganhando os jogos a la Carille, né? Ganhando de quem ele tinha que ganhar. 2-0, 1-0, tal, empata com Volta Redonda, né? Aí pega o Fluminense, perde o Fluminense. Aí pega o Sampaio Corrêa fora de casa, empata. Pega o Flamengo, perde 2-0. Pega o Rondonópolis, ganha o jogo. E agora ganha o jogo do Botafogo, com uma partida horrorosa do Botafogo, mas o Vasco fazendo legalzinho o papel dele. Nós estamos falando de um confronto muito desigual, de um time que está sendo montado agora por um treinador que está extremamente focado em entender que o time do Vasco tem sérias limitações, e essas limitações fazem com que ele tenha que se defender para buscar 1-0, 2-1, e é isso que ele vai fazer, e é isso que o Vasco precisa nesse momento. Mas as figuras de desequilíbrio dos dois times, o Flamengo tem várias figuras de desequilíbrio, que nenhuma delas nunca chegou no nível, por exemplo, que o Coutinho já chegou na vida dele. Só que a figura de desequilíbrio do Vasco, ela não desequilibra porra nenhuma. Há 6, 7 meses, sei lá eu quantos meses o Coutinho tá no Vasco, não aconteceu nada. O Payet, de vez em quando, tal, mas assim, também não. Então, tem 2 pontos principais aí no time do Vasco que atrasam demais em relação a uma possibilidade de você fazer frente ao Flamengo. Payet e Coutinho. São os 2 jogadores que você deposita a possibilidade desses caras acharem numa partida em comum um resultado em comum, com lances incomuns para empatar e para igualar um jogo desse. Não está acontecendo. Pode acontecer? Porra, tomara que aconteça e os 2 deslanchem no resto do ano, que seja maravilhoso o futebol brasileiro ter esses 2 caras jogando o que eles podem. Mas é fato que até agora a contratação do Coutinho não deu em nada, porque o Coutinho joga algumas partidas ok e tal, mas ninguém contratou o Coutinho para jogar ok. Ninguém contratou o Coutinho para jogar bem. Contratou-se o Coutinho para ele acabar com o jogo, para ele te dar vitórias improváveis, por exemplo, essa contra o Flamengo. Então, esse Coutinho ainda não apareceu, nem chegou perto de aparecer. O Payet já tem muito mais vontade de que fale, pô, daqui a pouco o Payet vai embora, do que esperar que o Payet vai explodir e jogar tudo que ele pode. Você tem um garoto lá na frente, você tem um outro garoto entrando aqui no lado e tal, o Verratti que é um fazedor de gol, uma dupla de volantes são bons jogadores, mas não tá ajeitado, não tá tudo ajustado ainda, tipo o Flamengo que tá jogando com o mesmo time